Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, né, eu quero trazer neste vídeo um assunto que eu creio que é muito importante para cada cristão, né, que professa o cristianismo e para cada pessoa também que nunca foi em uma igreja, né, nunca professou ser um cristão. E esse assunto abrange, eu creio que cada ser humano. É sobre a atitude. A atitude que tomamos é o resultado que vem. Então, a atitude traz os resultados. Então, eu quero mostrar um assunto acerca dessa palavra atitude, para nós meditarmos e vermos, né, e aplicar até mesmo na nossa vida, né? Isso. E nós não sermos, na realidade, né, com os pés ligeiros, para tomar atitudes que são atitudes precipitadas até mesmo. Então, o nosso irmão Felipe vai ler a escritura, que é uma escritura que o irmão Brana, o profeta, leu para trazer um assunto sobre Jezabel, né? E esse título que ele colocou foi A Face Pintada de Jezabel. E nós vamos ver o que ele fala acerca da atitude de Jezabel e vamos aplicar, né, em reflexo a atitude de muitas pessoas hoje com relação a Deus, com relação à palavra e com relação até ao Elias, né, que é o profeta que Deus enviou para essa era no qual nós estamos vivendo. Então o irmão Felipe vai ler a escritura e nós vamos meditar um pouco acerca disso. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Depois Jeú veio a Jezreel, ouvindo Jezabel, pintou-se em volta dos olhos, enfeitou-se a sua cabeça e olhou pela janela. Então veja, amado irmão, amada irmã, você que vai ouvir, né, o que vai ser dito nessa hora. A atitude, ela fala da conduta da pessoa, né? Fala da conduta de cada ser humano. Eu não vou colocar tão somente aqueles que vão à igreja, que professam o cristianismo, mas vou colocar aqueles também que estão em cima do muro, né? Nem no lado nem no outro. Estão em cima do muro e mostrar o que significa isso, o que significa tomar atitude acerca de algo que vem diante de nós, principalmente as circunstâncias, né? Agora, essa mulher, Jezabel, foi a primeira mulher ou a única mulher que se pintou na Bíblia, que ela usou maquiagens e quis se sobrepor sobre as outras mulheres que existiam no seu tempo, né, ali em Israel. Então, ela tomou uma atitude que trouxe um resultado catastrófico para ela, né, que foi ela morrer, né, a morte dela, e os cães comeram sua carne e lamberam seu sangue. E isso veio por Deus ter ungido através de Elias Jeú, né, para fazer uma limpeza em Israel de tudo aquilo que Jezabel trouxe quando casou com Acabe. Mas vejam bem, eu quero falar sobre a atitude dessa mulher, né? A atitude que ela tomou foi o resultado que veio para ela, que veio contra ela. Mas veja bem, se você toma a atitude correta, os resultados são corretos. Mas se você toma uma atitude errada, vem os resultados que eu creio, se for uma atitude errada, né, contra a palavra de Deus, os resultados são juízos. Juízos caindo sobre as pessoas que tomam a atitude errada com relação à palavra. E eu quero trazer isso para nós, né, refletir isso dessa mulher para nós. Mas não só dela, mas também eu quero trazer a atitude daqueles que ouviram a palavra ou tomaram a palavra de Deus e tomaram a atitude correta acerca da palavra. E os resultados que vieram, né,
para aqueles que se posicionaram dessa maneira. Então, veja bem, eu vou pedir para o Felipe ler alguns parágrafos da mensagem A Face Pintada de Jezabel, e você vai meditar aí, nós vamos meditar juntos, né, e refletir, fazer uma reflexão acerca do que vamos ouvir, para nós vermos, né, e refletirmos na nossa vida, na nossa conduta, quais as atitudes que estamos tomando, principalmente acerca da palavra, do que ouvimos de Deus, né? Porque tem muitas pessoas hoje que agem da maneira que essa mulher agiu. E tem muitas pessoas também hoje que agem da maneira que outros agiram quando ouviram a palavra, principalmente, né, aqueles que ficaram do lado de Elias, né? Então, o irmão vai ler alguns parágrafos da mensagem A Face Pintada de Jezabel, e vamos ver o que o irmão Brana fala acerca dela, e nós vamos refletir e colocar também, né, para os nossos dias, onde que muitas pessoas estão tomando a atitude errada, como ela tomou. E também como muitas pessoas tomaram a atitude certa, como Elias tomou, como aqueles que ficaram do lado de Elias e também aqueles que receberam a palavra de Deus e tomaram a atitude certa quando ouviram a palavra. Porque nós temos que entender que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a atitude que você toma, daquilo que ouve de Deus, pode vir também pela tua incredulidade e juízo, né? Então, o irmão vai ler esses parágrafos e nós vamos meditar acerca disso. A Face Pintada de Jezabel, parágrafo 27 ao 32. Agora, se nós vermos o que Deus fez lá atrás por aquelas pessoas, em certas atitudes que eles tomaram em relação a Deus, então descobrimos que se tomarmos as mesmas atitudes que eles, vamos receber a mesma recompensa que eles receberam. Você pode esperar, porque Deus nunca muda e Ele é exatamente o mesmo. Suas bênçãos são as mesmas e seus castigos são os mesmos. E Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, Jezabel, este é um nome que faz todo mundo sentir arrepios. Só em dizer Jezabel. É um nome comum, um nome como Marta, Ruth ou Maria, ou em alguns outros, ou algum outro nome. Mas quando se ouve o nome Jezabel, foi tudo por causa de uma mulher que tomou o caminho errado. Agora, eu imagino Jezabel só porque ela tinha o nome de Jezabel. Isso não faz dela o que ela era. Foi o nome dela que fez isso. Foi sua atitude. Isso é o que a fez assim. Esse nome não deve nos fazer arrepiar, mas a atitude que ela tomou, isso deveria fazer você se arrepiar. Ao mencionar Jezabel, que coisa, mas mencione alguns de seus pecados, bem, está tudo bem, e não era. Foi o seu nome que fez assim, foi o seu pecado que fez dela o que ela era. Seu nome não faz o que você é seu caráter que te faz, e o seu caráter que te molda e te faz o que você é. Eu sempre disse, deixe-me a ir à casa de um homem e deixe-o sair ali fora na rua e testemunhar, cantar, gritar, falar em línguas, dançar no espírito, qualquer coisa que ele queira fazer. Deixe-me entrar em sua casa e olhar as fotos dessas garotas modelos de capa de revista por toda a parede. Deixe-me olhar as revistas que ela está lendo aqui sobre a mesa. Eu ouvi-lo ligar o rádio em algumas dessas besteiras africanas de rock and roll e boogie-woogie. Eu posso lhe dizer agora mesmo que tipo de espírito ele tem, ver do que ele se alimenta. Eu não me importo o quanto ele faz ali fora, na rua. Aqui está do que ele realmente está se alimentando. Essa é sua dieta, isto é o certo. Deixe-me, quanto não importa o que ele alega, e quão boa a sociedade, e qual o seu prestígio e seu status social. Isso não faz a menor diferença. Veja de que o espírito dele se alimenta, que tipo de música ele ouve, o que ele lê, o que ele vê. Você pode dizer do que ele é feito. Então, o seu caráter vai sempre dizer. Agora, Jezabel talvez tenha sido uma garota encantadora em algum momento. Ela se assentou no colo de sua mãe e, provavelmente com seu pai,
como qualquer outra garotinha. E nunca aquele papai e aquela mamãe pensaram que seu nome iria entrar para a história como um dos exemplos mais notáveis de crueldade e pecado, um dos maiores entre os nomes de mulheres que estão na Bíblia ou na história de qualquer lugar. Lady Maccabe não se compara com ela, e Lady Maccabe foi presa em Oklahoma fumando um charuto por excesso de velocidade ao dirigir um carro pela rua. Amém? Então, veja bem, olhe a colocação do irmão Brana acerca dessa mulher, né? Não é o nome dela que estremece quando mencionamos, mas sim a atitude que ela tomou acerca da palavra, acerca do que Deus estava fazendo através de Elias. E a atitude que ela tomou trouxe os resultados. E nós sabemos, né, que tipo de resultados ela recebeu da atitude que ela tomou com relação à palavra, né? O próprio Elias, ele profetizou a morte dela e disse como iria ser, e foi, né? Até porque quando Deus está falando, aquilo se cumpre, entendeu? Então veja, a atitude que ela tomou com relação à palavra mostra quem ela era. E hoje, como fica isso hoje para nós, né? Como fica o reflexo, né, das atitudes tomadas por pessoas, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, porque nós podemos ver o irmão Brana citar aí que a atitude que tomamos é aquilo que Deus traz, né, os resultados. E se nós tomarmos a atitude da maneira que eles tomaram lá, hoje, são resultados que vêm para nós. Se nós tomarmos como exemplo e testemunho daqueles que tomaram a atitude certa com relação à palavra, os resultados vêm como eles receberam. E se nós tomarmos a atitude errada, como aqueles, né, tomaram a atitude errada com relação à palavra, também os resultados vêm, tanto bênçãos como juízo, né? Porque Deus não muda, entendeu? Então hoje nós vamos colocar assim: se há dois caminhos, né? Se há a porta estreita e a porta larga, então nós vamos trazer para cá e ver que atitude nós estamos tomando com relação ao caminho correto e com relação ao caminho errado. Sabe, nós temos uma mensagem hoje que está precursando a segunda vinda de Cristo, e esta mensagem está posicionando cada filho de Deus dentro da palavra, né? O Espírito Santo de Deus toma o coração dessa pessoa e posiciona ela na palavra, né? Para essa pessoa, na realidade, ter as atitudes corretas com relação à própria Bíblia. E nós vemos também muitas pessoas que tomam a atitude errada e os resultados vêm. Por quê? Porque nunca tiveram esse Espírito Santo na alma para tomar as atitudes corretas. Por isso os resultados vêm. Agora vejam bem, nós vamos pegar no Velho Testamento e ver as atitudes daqueles que creram na palavra de Deus. Qual foi os resultados? Vamos tomar Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando Nabucodonosor levantou uma imagem e decretou que todos tinham que dobrar o joelho e adorar essa imagem, né? E ele soube que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não iriam dobrar os seus joelhos. Então, por isso, ele mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais para jogá-los da fornalha por causa da atitude que eles tomaram, de não dobrar os seus joelhos diante da fornalha. Agora, vejam bem, por que Sadraque, Mesaque e Abednego tomaram essa atitude, sabendo que o resultado seria serem queimados da fornalha? Porque eles tiveram, na realidade, certeza da palavra que eles ouviram, talvez pelo sacerdote que pregou quando eles estavam em Israel, né? Nabucodonosor trouxe o povo de Israel cativo por causa da profecia de Jeremias. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego vieram, trazidos por Nabucodonosor para dentro da Babilônia, nesse tempo, onde que
Nabucodonosor reinava, né? Ele tomava todas as nações, tomava tributo e tudo mais. Mas a gente não vamos entrar nesse assunto. Mas veja bem, quando eles vieram, e eles vieram, mas eles vieram já com o coração deles completamente certo daquilo que eles criam, né? E sabiam que se eles estivessem dentro da Babilônia e algo acontecesse ali que pudesse tirá-los da presença de Deus, eles iam tomar a atitude correta, eles iam tomar a atitude certa. Então, a atitude que eles tomaram veio resultados, porque quando Nabucodonosor os jogou na fornalha ardente, mas antes eles disseram, se tu nos jogares e Deus não nos livrar, louvado seja o Senhor. E se Deus nos livrar, louvado seja o Senhor. Foi a atitude que eles tomaram. E quando Nabucodonosor jogou eles dentro da fornalha, veja o resultado. O quarto homem estava lá, né, para refrescar o calor do fogo, e nem fumaça. Quando Nabucodonosor tirou eles de lá e viu que tinha 4, né, e mandou eles tirarem, e viu que nem na roupa deles havia fumaça, cheiro de fumaça. Agora, você sabe por quê? Porque eles tomaram a atitude correta com relação à palavra. Mas vejam bem, isso tem que vir de um coração sincero, de um coração certo, quando ouve a palavra de Deus. E nós temos muitos testemunhos, muitos exemplos. Vamos tomar Moisés. Moisés, ele era um cientista no Egito que ensinava os cientistas. Mas ele tomou uma atitude que, na realidade, o levou a sair do Egito e para o deserto, quando ele tomou um egípcio e o matou e enterrou na areia, e os hebreus viram. E quando ele chegou com eles, eles disseram, tu vais fazer com nós o mesmo que tu fez com o egípcio? Então, dali ele correu, saiu, fugido do Egito e foi para o deserto. Mas ali, a atitude que ele tomou, havia um propósito, eu creio, né, que havia um propósito. Então, quando ele tomou essa atitude e foi para o deserto, e ali no deserto conheceu sua esposa Zípora, conheceu seu sogro Jétro, e começou a pastorear ali ovelhas, e passando ele ali para um local, viu um fogo que estava sobre a sarça, e ali aquela sarça conversou com ele, o comissionou para tirar o povo de Israel do Egito. E a atitude que ele tomou acerca do que ele ouviu, né, saindo daquela coluna de fogo que estava sobre a sarça, foi os resultados que vieram, porque ele, na realidade, tomou a atitude certa. E os resultados foi o quê? Deus, na realidade, ali, com o seu filho, que tomou a atitude certa para protegê-lo, para vindicá-lo, para estar com ele e tudo mais. Agora, veja a atitude que muitos tomaram com relação a Moisés e veja os resultados. Como houve aquele Acã, né? E aqueles outros que tomaram a atitude errada e Deus abriu um buraco e eles morreram vivos ali, engolidos por aquele buraco. E muitos que tomaram a atitude errada com relação à palavra de Deus. Então, vamos agora vir para cá. Qual é a atitude que você está tomando com relação ao que você está ouvindo nessa mensagem que está precursando a segunda vinda de Jesus Cristo? Qual a atitude que você está tomando com relação ao Elias da hora, que está em Malaquias, capítulo 4, versículo 5 e 6, Mateus 17, 11, né, e Apocalipse 10, 7. Qual é a atitude que você está tomando com relação a isso? Porque se você hoje tomar a atitude, né, que Jezabel tomou, você vai receber os resultados que ela recebeu. Mas se você tomar a atitude que aqueles 7.000 tomaram, né, que ficaram do lado de Deus, do lado de Elias, você também vai receber os resultados que eles tiveram ao tomar a atitude correta. Mas vejam bem, quando nós hoje tomamos a atitude com relação ao que Deus diz, ao que Deus está fazendo, se a atitude é correta, certa, os resultados daqueles que tomaram a atitude correta também acerca da palavra vai ser o mesmo que eles tomaram. Agora, isso prova que se você estivesse lá, você tomar a atitude hoje com relação à palavra de Deus, né, sendo
a atitude correta e crendo na realidade do que Deus está fazendo, você mostra de que lado você estava se você vivesse no tempo de Elias, no tempo de Jezabel. A atitude que você toma hoje mostra o que você faria se você estivesse lá. Então, meus amados ouvintes, meus irmãos, tome a atitude correta com relação à palavra, né? Tome a atitude certa com relação àquilo que Deus está fazendo hoje, porque eu creio que os resultados são certos, é de benefício para cada um, se tomar a atitude correta com relação a Deus. Bem, podemos ver também Balaão. Veja a atitude que Balaão tomou quando recebeu uma proposta vinda de Balaque, o rei de Moabe, que enviou os mensageiros para dizer para Balaão que se ele viesse para amaldiçoar o povo de Israel, ele ia receber popularidade, dinheiro, fama, ia ficar do lado do rei, ia ter a palavra ativa como o rei tinha, né? Mas a atitude que ele tomou foi de consultar a Deus. E quando ele consultou a Deus e Deus deu a ele a palavra que não era para ele ir, sabe, a palavra original, a primeira palavra de Deus é que vale. E isso mostra o que Deus quer, a vontade perfeita de Deus. Então, Balaão ficou com aquilo. Ele disse aos mensageiros de Balaque que ele não ia, né, porque Deus disse que não era para ele ir. Mas vejam bem, o que havia no coração de Balaão não era cumprir na íntegra o que Deus estava falando. O que havia no coração de Jezabel era a mesma coisa. O que havia no coração de todos aqueles que tomaram a atitude errada com relação à palavra era a mesma coisa. Então, Balaão falou para os mensageiros chegaram com Balaque, e Balaque tomou outros mensageiros com uma proposta até maior, e vieram até Balaão, e Balaão disse: eu vou consultar Deus pela segunda vez. E foi o mal de Balaão, a atitude que ele tomou de consultar a Deus pela segunda vez. E isso prova, hoje, quando pessoas tomam a mesma atitude, o que elas têm no coração? Dúvida, muita dúvida, e na realidade não querem tomar a palavra de Deus, no qual ele falou, sendo a sua ordem, sendo a sua vontade. Então, Balaão foi pela segunda vez e Deus deu a ele a vontade permissiva, E veja o que aconteceu. Quando ele foi para amaldiçoar o povo de Israel, ele só falou o que Deus colocava em seus lábios. E essa foi a atitude que ele tomou, mas a vontade de Deus não era que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Então hoje a Escritura mostra que Balaão foi para o inferno pela atitude que ele tomou. Sabe, meu irmão, minha irmã, eu sei que muitas pessoas têm muitos problemas, muitas dificuldades e muitas das vezes tomam a atitude errada com relação às circunstâncias que vêm diante deles. Mas se você é um cristão, se você é um filho de Deus, você sempre vai tomar a atitude correta. Se você tem o Espírito de Deus e crê naquilo que você ouve acerca da palavra de Deus, você vai tomar a atitude correta para os resultados virem corretos. Existem promessas na Bíblia que Cristo fez para cada cristão, mas também existem promessas na Bíblia para aqueles que tomam a atitude errada com relação à sua palavra. E hoje nós podemos ver que muitas pessoas, muitas igrejas, estão tomando a atitude errada com relação à mensagem da última hora. Porque essa mensagem ela vem trazendo você para dentro da Bíblia, mostrando para você o batismo correto em nome do Senhor Jesus Cristo, mostrando a ceia original, que é o pão ázimo, o vinho puro e o lava-pés, onde que muitas pessoas ignoram isso, tomam a atitude errada com relação a isso. Eu vou te contar um caso que aconteceu comigo, da atitude que uma pessoa tomou com relação à ceia. Havia um rapaz que fazia serviço conosco ali, que eu trabalho, eu sou torneiro mecânico, e hoje não tenho mais condição de trabalhar nessa profissão, mas havia ali um rapaz que fazia serviço conosco e ele era de uma outra igreja, não vou citar o nome, E eu fui falar sobre o lava-pés. Ele tinha uma borracharia,
eu fui falar sobre o lava-pés. E havia uma bacia na oficina dele, que ele colocava água para mergulhar as rodas, para ver se o pneu estava furado ou não, estava vazando, para ele consertar. Então foi nesse momento que eu estava explicando para ele acerca do lava-pés. E ele, quando ouviu, e eu já ia saindo, né, que eu ia para onde eu estava trabalhando, ele pegou e gritou: Bosco, ainda não era pastor, ele gritou: Bosco, olha aqui, vem lavar o meu pé. E colocou o pé dele dentro da bacia que ele colocava as rodas para ver onde estava o vazamento. Veja, com 2 semanas depois, eu soube que os ladrões entraram na oficina dele, abordaram ele, né? E a oficina era embaixo de sua casa, e colocaram a mulher dele como refém em um quarto, né? E fizeram muitas coisas lá, né? Coisas horríveis, e levaram o dinheiro dele e tudo mais. E aconteceu dele se mudar de lá. Hoje eu não sei, né? Não sei para onde ele está. Mas veja a atitude que ele tomou. Poderíamos muito bem, você que professa o cristianismo, que professa ser um cristão de alguma igreja, antes de você tomar a atitude com relação à mensagem da hora, com relação à palavra que está sendo pregada em sua íntegra, né, que veio, Deus levantou um profeta para trazer essa mensagem, essa palavra revelada. Antes de você tomar uma atitude com relação a isso, primeiro você tem que pensar. Primeiro que você tem é que analisar, porque senão você vai estar na posição de Jezabel, na posição de Acabe, né? E os resultados vêm. Então tome a atitude correta, tome a atitude certa. Como disse, eu sei que muitas pessoas, muitas das vezes, tomam a atitude errada com relação a muitas circunstâncias que vêm diante delas. Mas o cristão sempre vai tomar a atitude certa se ele tem uma nova natureza, se ele tem um Espírito Santo dentro de seu coração. Ele vai tomar a atitude correta e a fé vai levá-lo a crer nas promessas de Cristo. E eu creio que os resultados vêm, né? Eu creio que os resultados vêm, como veio a todos aqueles que tomaram a atitude correta com relação às promessas de Cristo. Mas, se você tomar a atitude errada, se você se desespera diante das circunstâncias e toma a atitude errada, então outros resultados contrários vêm a você. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, cristão, ministros, não tome a atitude que Jezabel tomou. Tome a atitude de todos aqueles do Velho Testamento, da história da igreja, tomaram com relação à palavra e creram nas promessas. E você vai ver os resultados. Por que o mundo está assim hoje? Por que as igrejas estão assim hoje? Por que os ministros estão assim hoje? Por que os assim chamados cristãos estão assim hoje? Foi por tomarem a atitude errada com relação à palavra, com relação àquilo que Deus está fazendo no presente, nesta hora, nesse tempo do fim. Então, há uma mensagem, há uma palavra original, há o evangelho dos apóstolos e dos profetas, há um profeta vindicado. Cabe a você tomar a atitude. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo.